com muita alegria que nós chegamos até você com mais este programa, Palavra de Vida e Esperança. Você já sentiu, em algum momento da sua vida, como se você tivesse perdido o chão? Muitas vezes na nossa vida, passamos por momentos tão difíceis, mas como temos que dar conta, temos que trabalhar, temos que superar, guardamos aquilo dentro de uma caixa preta e simplesmente focamos no trabalho, num relacionamento, simplesmente em prosseguir. O que muitas vezes a gente não sabe é que isto que guardamos não tem como, meu irmão, minha irmã, descartar. Aquilo fica guardado no fundo de nós. E quando a gente menos espera, estes sentimentos é como se fossem infeccionando e nos causam doenças, doenças físicas, psíquicas, emocionais. Eu quero compartilhar com você o testemunho desta jovem, Ana Carolina. Preste atenção, às vezes você conhece pessoas ou está passando por situações assim, que de repente se deparou com um vazio, como se a vida estivesse sem graça, com uma depressão, com uma doença e não sabe por quê. Acompanha comigo. Eu perdi a minha mãe quando eu completei 18 anos, eu faço aniversário em setembro e em dezembro ela faleceu. E a minha mãe, ela era a minha referência assim, de vida, né? Minha mãe foi mãe solteira, então toda a minha educação foi com ela, minha referência de vida, de pessoa era ela, né? Então nós éramos muito juntas nesse sentido. E minha mãe, ela teve câncer e ela tinha um tempo de vida que o médico determinou. Mas naquela época eu já servia na igreja, eu servia na catequese, tudo mais. E eu pedia muito a Deus que Ele curasse a minha mãe. E eu acreditava, né, que minha mãe seria curada. Mas isso não aconteceu. E foi um grande conflito interior. Então, no momento em que eu soube que minha mãe tinha falecido, é como se eu tivesse perdido totalmente o meu chão. Assim, eu não acreditei, né? Assim, o momento mais terrível foi quando eu sepultei a minha mãe e eu saí arrasada daquele cemitério, porque é como se ali a minha vida tivesse acabado, sabe? Porque minha mãe era tudo que eu tinha. Eu lembro que eu disse isso, meu Deus, meu chão foi embora, a minha vida foi embora. E esse grito ficou aqui dentro. Então eu fui vivendo, ou sobrevivendo, né? E chegou no momento, aos 30 anos mais especificamente, que foi quando esse ponto de interrogação aconteceu, né? É como se eu estivesse sufocada dentro de mim mesma. Só que eu não transparecia isso para ninguém, né? Era um conflito que eu vivia comigo mesma, porque eu não me permitia também demonstrar as minhas fraquezas, né? No momento em que minha mãe faleceu, é como se eu tivesse determinado, não, daqui para frente eu preciso respirar e ser forte para dar conta da vida. Mas só Deus sabe o inferno interior que eu vivia, assim. De muitas vezes, nos fins de semana, quando não tinha nenhum encontro, quando eu não estava servido em nada, de eu desligar o celular e só dormir. Muitas vezes eu me lembro que eu só levantava para comer alguma coisa, voltava para a cama e dormia, e só dormia, não fazia mais nada. E às vezes eu chegava até a dizer para as pessoas, não, eu não estou em casa. Não, eu não estou em casa não. Não aparece, não me liga, eu não estou em casa, não me procura. Mas na verdade eu só queria me esconder de tudo, de todo mundo. No fundo eu queria era sumir, né? E eu me lembro que eu cheguei no consultório da Raquel e eu disse, olha, se eu pudesse, se alguém me desse o interruptor, nesse momento a única coisa que eu queria era desligar o interruptor e não acordar mais. Só que no fundo eu não entendia o motivo. E nesse processo, na comunidade Água Viva, eu fui entendendo que esse desejo de dormir, essa intenção de sumir, era um grande desejo de morte.
porque na verdade eu tinha determinado no momento da morte da minha mãe que eu precisava também, que eu não tinha mais motivos para viver, né? Então eu precisava morrer com ela, porque o meu sentido estava com a vida da minha mãe, né? É como se eu e ela fôssemos uma só, né? E graças a Deus nesse processo eu fui entendendo a importância da minha vida, que Deus, Ele me deu a minha mãe de presente por um tempo, mas que a minha vida pertencia a Ele, né? E a mim, né? Então, o fato da minha mãe ter morrido não significava o fim da minha vida. Então, na comunidade Água Viva, nesse processo de terapia, participando dos retiros, eu fui reencontrando o sentido da minha vida e reencontrando o sentido da minha missão também, que estava morrendo. Deus, Ele usou desse momento terrível, triste, dolorido da minha vida, para me fazer enxergar a minha vida, porque até então eu vivia escondida atrás da vida da minha mãe. É como se eu baseasse a minha vida a partir da vida dela, né? Então foi um resgate da minha vida, da minha história, de quem é a Ana Carolina de verdade. Então hoje eu canto, eu sirvo, eu prego, eu falo para as pessoas de quem é Deus, mas entendendo quem eu sou primeiro. Não apenas uma reprodução do que as pessoas diziam. Hoje eu entendo o sentido da minha vida e o sentido da minha missão. Porque eu pude levar Deus para esse lugar, para essa marca ferida da minha história, para esse lugar de morte, para que Ele então colocasse o verdadeiro sentido de vida. Eu tenho uma vida, eu tenho uma história. Então hoje eu sou curada, né? Eu posso dizer isso. O Senhor curou o meu coração dessa ferida de morte. O Senhor curou o meu coração desse lugar de solidão, desse lugar de tristeza, desse lugar de isolamento. E hoje eu posso declarar que eu tenho vida e que é possível você servir a Deus, é possível você viver uma vida nova, é possível você sair do luto, né? Vencedor, vencedora. Né? A morte de alguém que você perdeu, a morte de alguém que você amou muito, né? A perda dessa pessoa não é o fim. Talvez Deus esteja usando disso para fazer o começo da sua vida, ou o recomeço, né? Porque comigo foi assim. Graças a Deus. Sou muito feliz. Quando a gente escuta um testemunho assim, o nosso coração se enche de alegria. Porque é isso, meu irmão, minha irmã. É possível e o Senhor deseja transformar a nossa vida. O Senhor deseja transformar o deserto em um jardim florido. Ele deseja ver o teu sorriso. Você não precisa enfrentar sozinho. Nós estamos aqui, faça como a Carol, busque ajuda, estenda a mão, com certeza. Existem pessoas, nós, da comunidade Água Viva, estamos aqui para te ajudar a enfrentar, superar e viver a sua vida com alegria, com ânimo, com gosto de viver. Que o Senhor te abençoe. E no próximo programa nós vamos falar mais, nós vamos aprofundar neste assunto que é tão importante para nós. Não deixe de curtir, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, faça os seus comentários aqui no vídeo que nos ajudam muito. E eu te espero no próximo programa Palavra de Vida e Esperança.